Bom dia, meus amigos. Hoje vamos gravar o programa Um Neurônio Também Incomoda, número 17. Hoje é 30 de setembro de 2023. E para começar, vamos falar da nossa sessão Lana Caprina. Hoje vou falar sobre alguns sinais gráficos, que mais recentemente também são chamados alguns de emoticons. O mais interessante de todos é aquele e-comercial, que é o S ao contrário. Nas empresas comerciais tem sempre fulano, e-comercial e companhia, por exemplo. E esse sinal gráfico, que eu saiba, só tem um nome próprio em 3 línguas. Em inglês, que é ampersand, em francês, que é esperluette, e em português, que é e-comercial. Não conheço outra designação específica para esse símbolo gráfico. Se alguém souber, agradeço demais a gentileza de informar. Bom, o outro emoticon que eu vou me referir é uma carinha de um sujeito vomitando, que deve ter sido feito em homenagem à primeira-ministra italiana, que só se refere ao presidente francês de Macron, ou vomitevole. Então, acho que o emoticon ficou muito bem escolhido. E, em terceiro lugar, existe também outros tipos de emoticon, que quando a gente manda um WhatsApp, aparece lá uma seleção que você pode escolher centenas de figurinhas, como eu chamo. Em vários ramos: alimentos, transportes, objetos, animais, etc. Então, isso tem tornado a comunicação cada vez mais hieroglífica, vamos dizer assim, porque milhares de anos após voltamos a nos comunicar por símbolos, né? Aliás, uma das charges mais inteligentes que eu vi recentemente, numa das redes sociais, é o professor de um escriba egípcio explicando para o aluno que depois do olho tem que vir um outro caractere para significar tal coisa. Uma delícia, né? Então, seria uma espécie de uma gramática para o uso de hieroglifos. Bom, na sessão séria, vou falar de uma coisa quase esquecida no Brasil, que são as empresas paulistas, principalmente, centenárias ou quase centenárias. Tá? O caso mais interessante que eu conheço é a empresa de engenharia civil Azevedo Travassos, fundada em 1922, por coincidência, por um amigo querido de meu avô materno, o engenheiro Francisco Palma Travassos, e o Azevedo era filha do grande professor Noé Azevedo, que deve ter sido uma das primeiras mulheres engenheiras do Brasil. E a empresa foi muito bem sucedida. Em 1942, quando a empresa completou 20 anos, o Dr. Francisco mandou fazer uma brochura contando toda a história desses primeiros 20 anos da empresa. E deu um para o meu avô, que hoje, pela ordem natural das coisas, ficou para mim, porque minha mãe era filha única, então fiquei com as coisas desse avô materno. A curiosidade suplementar é que houve outras empresas entre parentes do Noé Azevedo e parentes do Dr. Francisco Palma Travassos. Por exemplo, editora Revista dos Tribunais, que era um irmão, Nelson Palma Travassos, irmão do Dr. Tito, e um outro senhor, Azevedo, que eu não me lembro qual deles exatamente, que fundou a Revista dos Tribunais. Também vou falar da editora Saraiva. A editora Saraiva começou com uma livraria de um
português, que por volta de 1915 abriu uma livraria perto da Faculdade de Direito, porque ele tinha como alvo, que ainda comprariam livros ou por pressão dos professores ou por diletantismo, os alunos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, hoje pertencente à Universidade de São Paulo. Por coincidência, meu avô estava no primeiro ou no segundo ano da faculdade nessa época e conheceu o livreiro Saraiva e desenvolveu uma amizade que durou a vida toda. Tanto que quando o Saraiva resolveu transformar a empresa em sociedade anônima, na época havia uma exigência de a sociedade anônima ter no mínimo 7 acionistas. E convidou o meu avô, que na época já era um advogado conhecido, não sei se ele já tinha entrado para a magistratura paulista. Mas, enfim, ações esta que o meu avô conservou até morrer. Trocou cautelas várias vezes e o nome da empresa também mudou, ficou Saraiva S.A., Livreiros Editores. E ainda uma curiosidade, por indicação de 2 amigos meus queridos e clientes, eu fui indicado para o Conselho Fiscal da Saraiva. Então, até isso, de carinho, eu recebi desses amigos. A mesma coisa aconteceu na Azevedo Travasso. 2 amigos me indicaram para o Conselho de Administração da Azevedo Travasso, que talvez tenha sido a posição, uma das posições mais importantes que eu ocupei na minha carreira de advogado, representante de acionistas em assembleias gerais de empresas, principalmente companhias abertas. Quero me referir também a uma companhia fundada por meu bisavô, pai de minha avó paterna, João Zeferino Ferreira Veloso, que era um engenheiro brilhante. No começo da carreira, começou a construir trechos de estrada de ferro para os ingleses no Nordeste e depois no Rio Grande do Sul, tanto que a filha mais velha do casal dele, da minha bisavó, nasceu no Rio Grande do Sul. E depois se associou às 2 famílias de origem francesa, residentes no Rio de Janeiro, mais importantes da época, que eram o Gaffrey e o Guinle. E, com isso, ele passou a fazer serviços para a Companhia Docas, tanto para o Porto do Rio de Janeiro, como depois para o Porto de Santos, que foi concessão da Docas durante muitos anos. Também, depois que a Docas deixou de ser da família herdeira dos Gaffrey e Guinle, que era a família Paula Machado, eu tive a honra também de ser indicado por amigos para o Conselho Fiscal da Docas também, né? E hoje eu não sei como é que está a situação dela. Enfim, as coisas vão mudando. Mas o meu bisavô, quando desfez a sociedade com o Gaffrey e o Guinle, no Porto de Santos, juntos fizeram uma nova sociedade para abrir uma fazenda em Botucatu, para a qual ele fez um ramal ferroviário para transportar a produção da fazenda. Essa empresa chamava-se Gaffrey, Guinle Veloso e existe até hoje. Ela mudou de nome, hoje chama-se Companhia Agrícola de Botucatu, e depois ele, com o irmão mais velho da minha avó, que tinha o nome dele, do pai, João Zeferino Ferreira Veloso Filho, ele fundou a Veloso e Filho. Não sei se tinha o S, porque logo em seguida o segundo ou terceiro filho talvez tenha entrado na sociedade. Também existe até hoje, então uma empresa centenária também. E um dos irmãos, logo abaixo do irmão mais velho, é o Augusto Veloso, que fundou a construtora Augusto Veloso, que depois ficou
para o filho dele, o Augusto Carlos Ferreira Veloso, e agora está tocada pelos netos de meus primos em segundo ou terceiro grau, com quem eu tenho grande orgulho de ter esse parentesco, né? De empresas fechadas, eu quero me referir a duas. A Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, que abriu todo o norte do Paraná com loteamentos para futuras fazendas, foi um sucesso absoluto. Nessa época foi construída uma ferrovia para também facilitar o transporte das futuras colheitas que houvesse lá. E, mais tarde, eles compraram essa companhia dos ingleses, a Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná. E, em seguida, venderam a rede ferroviária para o governo federal. E também, há uns anos atrás, tive a honra de ser indicado por um amigo, que hoje é um dos donos e diretor máximo lá da empresa, para fazer parte do Conselho Fiscal. E tem um outro amigo querido, cujo pai foi um advogado brilhantíssimo, e tem a Companhia Metalgráfica Paulista. Metalgráfica ainda escrito com PH, no FICA é PHICA, Metalgráfica, Paulista, que também eu acho que já é uma empresa centenária. De empresas, ainda que eu possa lembrar, é Águas Prata, que Águas Prata foi fundada para administrar as águas minerais que existem no município paulista de Águas da Prata, que, pela qualidade das águas, o meu avô materno, que era médico, viu propriedades medicinais e muito importantes. Então, convenceu os parentes da minha avó materna, que era da família Junqueira Oliveira, que se juntassem e, em conjunto, comprassem um terço da empresa, sendo que cada um desses parentes ficou com 10% dos 33%. Então, a minha avó, e pelo regime de casamento em comunhão de bens, o meu avô também, ficaram acionistas com 3,33% da Águas Prata. Depois a empresa cresceu, muita gente saiu pela mudança de gerações, aí ficou para um outro senhor Junqueira, que acabou vendendo a empresa para a Coca-Cola, que se desinteressou pelo negócio muito pequeno. Quem comprou a empresa, acho que da Coca-Cola, foi o doutor Aloysio Faria, o grande banqueiro, que pouca gente sabe que ele era médico também. Então ele deve ter visto alguma qualidade na Água Prata. E agora parece que, com o falecimento dele, recente, acho que 1 ou 2 anos, as filhas resolveram vender todos os negócios dele. E não sei para quem foi vendido, ou se ainda não foi, para quem será vendida a Águas Prata. Que mais? Nas empresas comerciais, aqui em São Paulo, ainda devo falar da Casa Godinho, que é um armazém de secos e molhados, que aqui na rua Líbero Badaró até hoje, que eu acho que já fez 100 anos. E no município de São Sebastião do Paraíso, aqui no sul de Minas, mas perto do norte do estado de São Paulo, tem a Manteiga Aviação, que há 1 ou 2 anos completou 100 anos de existência também. E, por último, eu vou falar de uma empresa quase centenária, uma companhia fechada, familiar, que já deve estar com 88 ou 90 anos. Que, por coincidência, eu conheci os filhos do dono, ou até o neto de um dos fundadores, que é muito meu amigo, e um dia me convidou para fazer parte do conselho de administração.
que é a Galvani Indústria, Comércio e Serviço, S.A. E essa empresa, há uns anos atrás, poucos anos, foi vendida para um dos maiores grupos de fertilizantes do mundo, que é o grupo Yara, se eu não me engano, é finlandês. Tá? Mas, enfim, o convite deles para eu ser membro do Conselho de Administração é porque, além dessa amizade nossa, que nós fomos amigos com 15, 20 anos, e quando eu fui para lá eu já tinha mais de 65 anos. Tá? E é porque eles convidavam para ficar como ouvintes das reuniões do Conselho, que numa empresa fechada é permitido, os filhos dos 3 irmãos acionistas lá da empresa. E como ele sabia da minha atuação em mercado de capitais, que eu sempre fui advogado para defender quase sempre interesses de minoritários. Então, eu fiquei conhecido como advogado de briga. Então, eles insinuaram que queria que eu fosse o advogado do diabo. Fizesse as perguntas mais inconvenientes, tudo, para os filhos aprenderem como é que no futuro, se eles viessem a abrir o capital, podia ter alguns advogados questionando os atos, entre aspas, dos donos, da diretoria, em último caso, né? Enfim, foi uma experiência muito boa e eu faz tempo que não os vejo. A última vez foi no casamento da filha de um outro nosso amigo queridíssimo em comum, amigo meu e amigo deles desde a infância. Meu talvez seja o amigo mais antigo que eu tenha, porque as nossas mães eram amicíssimas lá na cidade do interior, onde elas nasceram ou moraram, pelo menos nessa época. E então eu sou mais velho que ele, uns 2 anos, então eu me lembro mais ou menos com uns 6, 7 anos no máximo, de conhecer esse meu amigo, que na época tinha 5. Então vocês vejam que faz tempo. E é um amigo queridíssimo, tá? Tem essa filha que é de uma família de dentistas ilustres. O pai do meu amigo, o avô, tio e irmão desse amigo são todos grandes odontologistas. Tá? E a filha também estudou e tem um consultório modelo em Campinas, ela mora em Campinas. Tá? E quando ele resolveu construir um escritório para a filha, um consultório para a filha, foram ambos para a Alemanha estudar o que havia de mais moderno em equipamentos para escritórios odontológicos e ideias arquitetônicas para consultório odontológico. Enfim, a vida nos enche de alegria sempre, tá certo? Então, esse programa para mim está sendo muito bom, porque eu estou tendo oportunidade de relembrar muitas coisas que vão ficar agora gravadas, não vai se perder. E só tenho sentido falta dos comentários dos amigos queridos. O que interessou mais, o que interessou menos, tudo, para eu poder direcionar tanto as 2 sessões, tanto de assuntos sérios como da Lana Caprina, para o interesse de vocês, que são, afinal, meus amigos. Muito obrigado e, se Deus quiser, até o programa seguinte.